A morte. É um tema que, nossa, há milênios intriga e até assusta a humanidade, não é mesmo? Hoje a gente vai mergulhar na doutrina da morte, mas sob uma perspectiva bem específica, a bíblica. Para organizar nosso pensamento, a gente vai dividir essa exploração em 5 partes. Vamos começar com o dilema universal da mortalidade e, passo a passo, chegar até as respostas teológicas que a gente encontra nas Escrituras. Ok, vamos lá. Mergulhando de cabeça na primeira parte, que trata de um dilema que, sem exceção, todo ser humano encara. O ponto de partida é o reconhecimento de que, por mais que muita gente evite o assunto, a verdade é que toda a jornada humana acaba levando a essa pergunta fundamental. E olha só, este texto antiquíssimo resume um ponto central da nossa condição. A gente tem consciência de que nossa existência tem um fim. E essa consciência é algo que nos torna únicos em toda a criação. Tá, mas como foi que a humanidade tentou lidar com essa realidade? Agora a gente avança para comparar algumas das principais visões filosóficas com o que a Bíblia apresenta. O interessante aqui, sabe, é ver o contraste. De um lado, as grandes tentativas da filosofia de racionalizar a morte. Do outro, os contra-argumentos bíblicos. Isso prepara o terreno para uma explicação bem diferente. E é isso que nos leva direto para o centro da questão, segundo o material que estamos analisando: a origem bíblica da morte. Olha que afirmação provocadora. Ela vai na contramão da visão existencialista e diz, com todas as letras, que a morte é algo antinatural, hostil, algo que não deveria fazer parte da natureza humana. E este versículo ilustra perfeitamente o argumento central. A morte não é vista como um acidente biológico, e sim como uma consequência direta, uma punição divina por causa do pecado. Então, um ponto crucial para entender a perspectiva bíblica é que a morte é, antes de tudo, uma separação. É o rompimento entre a parte material e a parte imaterial de uma pessoa. A ideia aqui não é de um fim da existência, mas de uma retribuição. Uma retribuição dolorosa e justa pelo pecado, quase como um salário pago por um chefe muito cruel. Com base nessa ideia de separação, o material vai ainda mais fundo e distingue 3 tipos diferentes de morte. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas categorias: a física, a espiritual e, por fim, a eterna. Primeiro, a morte física. Bom, essa é a que a gente mais pensa no dia a dia, né? O corpo para de funcionar, se decompõe e a parte imaterial, segundo essa visão, se separa e vai para o mundo dos mortos. Em segundo lugar, a morte espiritual. E essa tem 2 lados. Existe um sentido negativo, que é o estado de separação de Deus, mas também existe um sentido positivo, onde se considera que um crente morreu para o poder do pecado. E, finalmente, a morte eterna, que é chamada de a segunda morte. Ela é apresentada como a consequência final e definitiva do pecado. Um julgamento que resulta numa separação completa e permanente de Deus. Bem, depois de diagnosticar o problema e todas as suas consequências, a fonte apresenta o que seria a solução definitiva para tudo isso: a vitória sobre a morte. E aqui a narrativa muda completamente de tom. O foco se volta para a ideia de que Cristo, através da sua própria morte e ressurreição, derrotou a morte, oferecendo a única solução para o poder dela. Então, o ponto crucial é este: a perspectiva inteira se transforma. Aquilo que antes era uma punição, agora se torna uma transição, uma passagem. Em vez de ser o fim de tudo, ela passa a ser retratada como um portal para a vida eterna, um momento de descanso final e de comunhão total com Deus. E tudo isso nos deixa com um pensamento final, que vira o nosso dilema inicial de cabeça para baixo, sabe? E lança uma nova pergunta sobre a verdadeira natureza dos nossos últimos momentos.